Olá! O assunto do Minha Voz de hoje é a expressão bode expiatório, que teve origem em um ritual anual da tradição judaica chamado Dia da Expiação, o Yom Kippur em hebraico. O Dia da Expiação era um ritual para a purificação de toda a nação de Israel, e para a cerimônia eram levados 2 bodes. Um deles era sacrificado, e o outro, o bode expiatório, era tocado na cabeça pelo sacerdote que o enviava para o deserto, onde todos os pecados dos israelitas eram aniquilados. Na história da humanidade, surgiram vários bodes expiatórios. As minorias geralmente eram usadas como bode expiatório, como é o caso dos hereges, dos índios, dos negros, dos judeus, dos ciganos, das bruxas, dos imigrantes e dos pobres. Os mais fracos eram escolhidos pelas classes dominantes para responderem pelos seus atos, encobrindo assim as suas verdadeiras intenções de ganância e ambição. Um caso típico e clássico na história do Brasil foi a morte de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, e que assumiu sozinho toda a responsabilidade pela Inconfidência Mineira. Os seus companheiros foram inocentados e ele foi executado e esquartejado. Mas o nosso bode expiatório atual não é mais um inocente útil, ele está institucionalizado. Porque nas relações governamentais está praticamente implícito que se algo der errado para o chefe, a culpa vai recair sobre o seu subordinado. O fato é que o bode expiatório é um hábito muito antigo na história da humanidade. Alguém para levar a culpa pelos outros. E muitos aceitam o risco para usufruir das benesses do poder, o que me remete a um poema de Manuel Bandeira, que queria ir embora para Passárgada, onde poderia ter tudo o que queria e do jeito que quisesse por ser amigo do rei. A Passárgada é utópica, mas nós sabemos bem que os melhores cargos do governo são reservados aos amigos do rei. Na política, o bode expiatório é fato recorrente, e um exemplo disso foi a exoneração do diretor financeiro da Petrobras, Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras. O diretor é o bode expiatório de uma polêmica aquisição de uma refinaria em Pasadena, no Texas, Estados Unidos. A compra da refinaria é alvo de suspeitas de superfaturamento, que está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A compra teve o aval da presidente Dilma, que na época, em 2006, era ministra-chefe da Casa Civil do presidente Lula. Para a oposição no Congresso, e nas palavras do senador Aécio Neves, o afastamento do diretor da Petrobras é uma decisão covarde, é terceirizar responsabilidades. E por isso, a oposição se articula para criar uma CPI mista no Congresso Nacional para aprofundar as investigações. O fato é que, com ou sem bode expiatório, a presidente Dilma deve explicações ao povo brasileiro sobre esta operação envolvendo a compra da refinaria nos Estados Unidos. A política brasileira precisa se oxigenar, se renovar, acabar com os clãs que dominam o cenário político há décadas. E mesmo com todos os bodes expiatórios, quem paga pelas falcatruas, quem paga o pato, é o povo brasileiro. Até o próximo Minha Voz.